Helper. Já usou essa estratégia na sua aula de inglês para crianças de 2 a 10 anos? Se você não sabe ou se sabe, mas quer saber alguns segredos de como usar essa estratégia, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar todos os benefícios e como usar isso de forma divertida, sem fazer caos nem nada. Mas antes que eu comece, se você não conhece o nosso canal, já não é inscrita, já se inscreva, coloca o sininho e já dá um like para a gente levar esse assunto para mais professoras. O meu objetivo aqui é que mais professoras de inglês tenham acesso a informações que geralmente a gente não tem, né? A gente sai da faculdade de letras e fica aí perdida no mercado, tá bom? Eu sou Valdineia Santos e bora lá falar então sobre esse assunto do helper, que você use nas suas aulas de inglês, principalmente de crianças de 2 a 10 anos, e que tem muitos benefícios. Mas, para eu não atrapalhar e não passar etapas, eu vou começar desde o início, para quem não conhece o que é a estratégia do Helper, e no final eu mostro para você quais são os benefícios e quero dar umas dicas, aí até caiu aqui, ó. Quero dar umas dicas aí de como você escolhe o Helper, de que idade que vai falar que você pode usar essa estratégia, tá bom? Eu vou colocar uma apresentação, que é do jeito que eu gosto de trazer aqui o conteúdo para você, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui. O que é o helper, né? O helper é aquele aluno que vai te ajudar nas atividades da sua aula daquele dia, tá bom? Então, geralmente, ele vai fazer algumas tarefinhas simples, como entregar os materiais, dar algum tipo de instrução e auxiliar o professor para distribuir o livro, esse tipo de coisa. Na verdade, assim, o helper pode fazer muito mais que isso. Mas se você tem aula aí 50 minutos, não dá muito tempo para você colocar muitas atividades para ele. Mas pelo menos dá para você colocar na parte do weather chart, né? Dá para ele te ajudar. Dá para ele te ajudar na hora de recolher os materiais para colocar no Magic Bag. Dá para ele te auxiliar na hora da distribuição dos lápis, dos livros. É importante você selecionar qual atividade aí que você queira que ele te ajude. Mesmo que você tenha 50 minutos de aula, não, não desanime de não usar o helper, tá bom? Você vai ver aí que os benefícios são enormes. Como que você escolhe o helper? Aí eu tenho uma surpresa. Por quê? O meu nome, gente, é Valdineia. E eu, quando era criança, eu tenho esse trauma até hoje. Tudo que ia acontecer na aula, eu sabia que eu ia ser a última ou a penúltima, porque o meu nome começava com V. E isso é muito frustrante, né? Eu até tentei algumas vezes com os meus alunos de fazer de trás para frente, sabe? Então, ao invés de escolher pelo ABC, eu escolhia pelo de trás para frente. Mas tem uma maneira mais legal de fazer isso, que é com os palitinhos de sorvete. Isso mesmo. O que que você faz? Você pega um vasinho, eu peguei um copo, e você, junto com as crianças, antes de estabelecer o helper, você explica que você vai colocar o nomezinho deles, olha, em cada palitinho, tá? Então, você vai colocar aqui o nome e você coloca aqui dentro. E você explica que você vai sortear, tá? Então, aí, ó, eu vou sortear o helper de hoje. Olha, o helper de hoje vai ser a Maria. Maria is my helper today, né? Então, na hora que eu escolhi a Maria, eu não peguei outro copo, mas você pode colocar no outro copinho aqui do lado, tá? Aí, vamos supor que você vai fazendo o helper, como você tem aula uma vez na semana, as crianças vão reclamar para você que está demorando, que não chega o dia dela, tudo mais. Você pode pegar de novo o copinho e falar, vamos ver se seu nominho está aqui dentro, ó. Ainda falta de ser o meu helper. O Pedro, a Valéria e a Ana. Então, quando ele vê que o nome dele está aqui dentro ainda, eles vão ficar mais sossegados, não fica aquela loucura de saber quando que eu vou ser o helper, quando que eu vou ser o helper, certo? Já comenta aqui para mim se você gostou dessa dica, porque é importante vocês me darem o feedback das aulas, porque aí eu sei se eu estou no caminho certo ou não, tá bom? Inclusive de avaliar mesmo a aula em si. Mas vamos lá. Então, já sabe como que você vai escolher o seu helper. Agora, qual a idade adequada para você escolher o teu helper?
Eu já vou te falar diretamente a partir de 3 anos de idade, tá? 2 anos de idade é muito complicado você colocar o helper. Eles ainda não têm uma compreensão do eu, o outro e o nós muito claro, nem de papel, nem de responsabilidade, nem nada, tá? Com 3 anos, geralmente, eles já conseguem entender essas pequenas tarefas. Só que assim, depende da maturidade. Se você pegar 3 anos do primeiro semestre, é diferente dos 3 anos do último semestre, tá? Mas você já consegue lidar aqui com as crianças de 3 anos para ser helper. Dá um trabalho? Muito, né? Com 3 anos, porque você vai estar ensinando isso. Aí depois, com 4, 5, 6, 7, não termina o helper, tá? Eu uso o helper até com os meus alunos da faculdade, até hoje. E eles se sentem muito privilegiados com isso. Então, vamos ver quais são os benefícios, né, de você ter um helper. O que que você ajuda além da sua aula de inglês? E quem me conhece, né, e já assistiu minha aula inteira, tudo mais, sabe dar aula de inglês, né, usar o inglês é um detalhe, a sua aula é muito maior do que isso, né? Então, primeira coisa do benefício do helper é o desenvolvimento de confiança, tá? Ele já vai saber que ele tem um papel importante naquele dia na sala de aula. Responsabilidade, ele sabe que ele tem responsabilidade de fazer aquilo que você pediu, né? E o compromisso de fazer aquilo. Então, ele não vai ficar assim, eu não quero, não vou fazer, tudo mais. A interação com os colegas, né, do tipo de ajudar um colega, de prestar ajuda, isso é muito importante. Que mais? Ela participa da aula ativamente. Uma outra coisa é os outros colegas que veem ela sendo helper e fazendo tudo bonitinho, ela também vai querer fazer o helper, também vai querer fazer tudo bonitinho, tá? E sem contar a questão da habilidade linguística, porque você pode, inclusive, dar algumas frases, prompts, para que ela consiga fazer pequenas frases enquanto está entregando o material, por exemplo, ó, here you are, né? Quando vai entregar o livro ou um material, thank you, you're welcome e tudo mais, para você reforçar aí a parte do English, certo? É isso, that's it. Espero que você tenha gostado dessa aula. Ela é muito importante, como eu disse, é fundamental que você tenha helper, ajuda a criança, ajuda você, e a sua aula já fica mais divertida, certo? Concorda comigo? Então, a gente se vê aí na próxima aula. See ya!